importante é que da história de uma polêmica, a gente conseguiu o quê? Construir uma história sólida do Espiritismo. E eu só lamento, e novamente eu falo em meu nome, que muitos que fizeram a paranoia do ruxenguismo no Brasil e que aproveitaram embarcaram, né, a bandeira da adulteração, hoje não falam nada sobre essa reconstituição histórica, né, que a pesquisa, a historiografia que vocês estão fazendo, né, preferem calar, preferem calar. Eu acho que a gente deve ter honestidade intelectual, mesmo quando aquilo fira os nossos interesses de uma paranoia para trás que usou a bandeira, mas aquela bandeira não serve mais. Está rasgada, esburacada, não é? Ultrapassada, não serve mais. Mas, meu querido Adaí, outra coisa, Adaí, nessa linha também, eu estudo Fernando Escola-Vida há muito tempo. Amália Domingos Soler, Miguel Vives e Vives, os grandes expoentes lá da Espanha. O Luciana falou, o homem é o Kardec espanhol. O que é que eu pensei lá para trás, Adaí? Que ele usou a segunda edição, então, porque a quinta já não queria por ser, né, lá na Espanha se sabia que era. E Luciana demonstra aí cabalmente, como demonstrou no outro seminário, e demonstra sempre que não, na Espanha depois chegou a quinta edição, né? E foi atualizada. Agora, novamente, as pessoas. O rapaz que a bravata aqui no Brasil, né, Adaí, ele é filho de um dos maiores polemistas no sentido positivo. Um homem de um valor imenso, que é o Ernesto Bozano brasileiro, do Paraná, o Carlos Embaçaí. Maravilhoso, maravilhoso, né? Já o filho, Carlos de Brito Embaçaí, é uma figura, sempre foi controversa no movimento espírita. Então, lança para atingir o quê? Novamente, olha, as paranoias sempre são interesses outros secundários para atingir a famigerada FEB, né? Que é um bode expiatório. Merece crítica num bocado de coisa, mas é um bode expiatório para tudo aqui no movimento espírita. Para atingir que foi aqui no Brasil e não foi. Aí, daí eu te pergunto, essa coisa de cola-vida, a historiografia não só, eu aprendi isso, eu disse a daí, o valor da revista espírita para mim é tão grande que eu cancelei o estudo do Na Casa Unida para passar a estudar a revista espírita a partir da pesquisa daí. Não só a gente lê o texto, se embevecer com a mensagem psicografada, mas é importante também a gente saber o contexto de onde nasceu aquela obra. Né? Então, os participantes, as edições, a história das edições, aquela obra tem quantas edições, né? Isso é importante também daqui para frente e sempre, né, Adaí? Eu acho que é mais que importante, eu acho fundamental. Para mim, o estudo da doutrina espírita tem que ter no centro a revista espírita. E a gente estudar as obras, tendo a revista espírita como um pano central para a gente entender a evolução do pensamento de Kardec. É um trabalho que nós estamos fazendo agora nesse grupo de estudo, né? Estou aproveitando esse grupo de estudo para saber onde foi parar cada coisa. Então, a gente começou em 1858, a gente está lendo na íntegra, não só separando artigos. É demorado, teve dia para começar, não teve dia, não vai ter dia para terminar. A Luciana está participando desse grupo, ela quis participar, achei legal, importante também. Por quê? Porque agora estou dedicando um tempo, assim como o Carlos está estudando os vários congressos, eu penso já no o que vai virar isso, né? Onde foi parar? Então, por exemplo, você pegar a revista de março de 1858, aquela comunicação do Dr. Xavier, é inacreditável. Dali saíram, acho que, 6 questões e respostas que estão no Livro dos Espíritos. Em janeiro de 1858 foi parar não sei o que no Livro dos Médiuns. A gente vê, né? Lembrando que primeira edição de 1857, no Livro dos Espíritos, não tinha ainda, né? Só em 1860 tem o Livro dos Espíritos, a segunda edição, e a gente está vendo a construção. E isso que você falou é importantíssimo. A gente sabe o que estava no prelo, a gente entende hoje o que é o prelo, sabe que para colocar uma obra no prelo precisa ter a declaração, né, a permissão do governo para imprimir aquela obra, que era obrigação da tipografia, do tipógrafo, entregar aquilo. Então a gente conta nesses 3 artigos
Não só a história da Gênesis, né? Ela é pano de fundo, né, para essa pesquisa, mas ela aborda toda uma legislação da época, todo um contexto da época, entendendo como foi ali o pós-Kardec, quem era quem. É muito importante. E a gente vê nas fontes primárias. Cada um tem a opinião que quiser. Né? Eu tinha a opinião que era adulterado. Resolvi, né, graças ao Carlos, de ir atrás, né, das fontes primárias para ajudar nessa pesquisa. Luciana mostrou caracteres da Revelação Espírita de 1869, que é cópia, né, o extrato do primeiro capítulo da Gênesis, da quinta edição, saiu na sequência. E ninguém lembra do Livro dos Médiuns, ela mostrou ali a sequência de obras que a Meli publicou. A 11ª edição do Livro dos Médiuns, na contracapa aparecia quinta edição da Gênesis. E quando é que foi lançada a 11ª edição do Livro dos Médiuns? 1º de junho de 69. Quer dizer, então vai juntando, 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 e mesmo assim, com artigo, com metodologia, a gente tem pessoas que não leem, né, e pessoas que têm toda a condição de entender a metodologia, toda a condição, e ficam presas a interpretações. Né? E a gente não tem problema nenhum. Né? A gente já falou, e se aparecer um único documento, né, por mais improvável que a gente já mostrou que seja, né, para não falar impossível, que é difícil essa palavra, por mais improvável que seja, né, os 5%, 0,5%, ou 1%, caso queiram alguns, a gente não tem problema nenhum de voltar e falar, olha, nesse ponto aqui, né, realmente teve mãos de terceiro. Mas não é o caso. Tinha uma hipótese de uma suposta adulteração. O autor da polêmica desmentiu 41 anos depois. A fonte primária diz isso. De repente, ele, no segundo ano da denúncia, já pulou fora também. A gente não sabe, mas a gente tem uma fonte primária, 41 anos depois, se eu fiz a conta certa, aqui, ou 39. Não, 41. Voltando atrás, o autor da polêmica. A gente vê os continuadores, que lá não teve polêmica nenhuma. E a gente vê no Brasil, quando chega a coisa. Eu não sou de família espírita, Bruno. Diferente de você, de vocês. Eu não sou. A pergunta que eu deixo para todos que são de família espírita, que sempre estudaram a doutrina espírita no seu centro, vocês nunca viram problema na quinta edição da Gênesis? Na edição atual? Só agora, com a polêmica, né, que resolveu ter coisas antidoutrinárias. Primeiro era Lei-Marie, o grande culpado, né, o destruidor da doutrina espírita. Lei-Marie não estava nem perto da polêmica. Aí mudaram, né, são mãos de terceiros. Né? Terceirizam, nem colocam o sujeito. Então é fácil, né? As bravatas continuam existindo, infelizmente. Mas a gente trabalha com metodologia, com ciência, e o artigo mostra que foi Kardec. Discutam o artigo, discutam a metodologia, discutam o problema numa conclusão tirada a partir de uma fonte que está sendo apresentada. Se houve uma interpretação errada ali, fica mais fácil, né? Um debate, uma discussão. E pena, a gente gostaria muito de estar em vários seminários, congressos, discutindo isso de uma maneira civilizada, em alto nível, como aconteceu na Fiesp. Foi muito bacana, muito legal, um espaço democrático, ninguém estava ali querendo provar nada, a gente estava contando uma pesquisa que foi desenvolvida. Me estendi demais, Bruno, vai lá.